Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Glória a Deus. Posso ouvir no glória a Deus aí? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, vamos fazer nossa declaração de fé. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações e vamos sair daqui edificados pela santa palavra do Senhor. Amém? Pegue sua Bíblia assim e vamos fazer essa oração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Abraça a Bíblia e vamos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por estarmos aqui, meu Pai, mais uma vez, para te adorar em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, iluminar, meu Pai, a nossa mente, para compreendermos as Sagradas Escrituras. Que saiamos daqui, meu Pai, constrangidos pelo Teu amor, pela Tua graça. Que sejamos nós, meu Pai, o arauto do Senhor, aqueles que irão, meu Pai, proclamar as verdades do Evangelho. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para nos transformar, para nos libertar, para nos conduzir, meu Pai, cada dia mais para perto do Senhor, para imprimir em nós, meu Pai, o caráter de Cristo. Nós oramos, meu Pai, para que toda distração possa, meu Pai, cair por terra em nome de Jesus. Mas que nesse momento estejamos nós, meu Pai, com os nossos olhos fitos na Tua presença, com o nosso coração, meu Pai, na Tua palavra. Que o Senhor venha falar, meu Pai, em nosso meio. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se sentar, meu querido. Você vai abrir comigo a santa palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 18, versos 21 a 35. Mateus, capítulo 18, versos 21 a 35. Eu quero compartilhar uma palavra ao coração de vocês essa noite, com o tema: perdoar é sempre a melhor escolha. Perdoar, igreja, é um ato de fé, é um ato de amor, é um ato de obediência, é um reflexo do amor e da graça que recebemos de Deus, o perdão de Deus. A Bíblia ensina que o perdão é um presente de Deus, é um mandamento para nós, que somos seguidores de Cristo. E isso é fundamental para a nossa vida e caminhada cristã. John Stott escreveu um livro, Contra a Cultura Cristã, o título desse livro. E este livro, baseado no Sermão do Monte, um clássico da literatura cristã, já deixo aqui uma recomendação para você, aonde vai nos trazer um ensinamento maravilhoso. O livro ensina o que Jesus deseja que os seus seguidores fossem e fizessem. John Stott vai dizer que nenhuma outra expressão resume melhor a intenção de Jesus, ou indica mais claramente o desafio para o mundo moderno do que a expressão contra a cultura cristã. E diante, igreja, de tantos aspectos que a cultura do reino de Deus se difere desse mundo pós-moderno, da cultura do mundo, hoje eu quero conversar com vocês sobre o perdão. Eu quero, à luz da palavra de Deus, te ensinar que perdoar é sempre a melhor escolha. Na cultura do mundo é normal guardarmos rancor, é normal odiarmos, é normal querermos vingança. Entretanto, na cultura do reino de Deus é diferente.
Quando Jesus falou sobre esse assunto, ele descreveu com precisão acerca de como deve ser a nossa vida em relação às ofensas, às violências que nós sofremos. Portanto, com a Bíblia aberta, vamos ler o texto que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21 a 35. O texto vai dizer: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, essa tua santa palavra, obrigado a Jesus por tê-la conosco. Que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente, para entendermos, meu Pai, a revelação da tua palavra. Carecemos, meu Pai, da obra do Espírito Santo em nós, nos fazendo, meu Pai, enxergar a tua santa vontade através da palavra. Não somos capazes, meu Pai, de vivermos a tua vontade pelo nosso conhecimento intelectual, ou talvez, meu Pai, pela nossa piedade, mas sobre a sua graça, Senhor, que está sobre nós, sobre, meu Pai, o Espírito Santo que habita em nós e dirige a nossa vida, assim somos capazes de vivermos, meu Pai, a tua vontade. Entretanto, Senhor, entendemos que nunca foi sobre nós, sempre será sobre o Senhor. Por isso clamamos, meu Pai, nessa noite, e dizemos que carecemos do Espírito Santo em nós. Carecemos de sermos, meu Pai, uma igreja cheia do Espírito Santo. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. No mundo antigo, igreja, houve-se a criação de um código de conduta ético-moral que norteou o senso de justiça, inclusive, até os dias de hoje. O rei Hammurabi, que foi o rei da Babilônia, ele instituiu o Código de Hammurabi por volta dos anos ali 1780 a.C. E na sequência, esse Código de Hammurabi continha 95 códigos. E o primeiro código era conhecido como Código da Retaliação.
Esse código fala a respeito da vingança, de como deveria ser retalhado aquele que de alguma forma cometesse algum crime, alguma violência contra você. E no primeiro código de Hammurabi, o código de retaliação dizia: olho por olho, dente por dente. Basicamente, o código de Hammurabi estabelece um padrão de devolução igual para quem ofendeu, para quem machucou, para quem traiu ou algo do tipo. E certamente o código de Hammurabi serve para que o Estado, esse mundo, aplique a sua penalização criminal e assim por diante. Entretanto, tratando-se da vida comum dos seres humanos, das nossas relações interpessoais, familiares, o código de Hammurabi não é aplicável. E a pergunta é: por que não é aplicável? Porque normalmente, todas as vezes que nós tentamos vingar, devolver a ofensa, somos mais violentos, nós somos mais odiosos, nós somos mais agressivos do que a ofensa do que nós sofremos. Vamos ilustrar para a gente entender? Uma pessoa que perdeu um dente em uma briga, ela vai querer arrancar a boca inteira do ofensor, não é verdade? E isso nos coloca em um lugar de injustiça. E o grande problema de estarmos neste lugar de injustiça é que então agora, antes éramos vítimas, agora nós tornamos algozes. E aí então a palavra de Deus nos ensina uma outra moralidade, uma outra forma de vivermos no reino de Deus. Jesus, quando foi questionado, ele disse que devemos, melhor dizendo, viver de forma diferente. Porque se nós vivermos sobre a ótica de Hammurabi, nós destruiríamos a humanidade. Se nós tentarmos retribuir o próximo com o mal que recebemos, certamente vamos arruinar com a humanidade. E por isso que Jesus nos leva a um outro caminho. E o caminho que Jesus certamente está nos levando é um caminho contracultural. Pedro, querendo elevar o padrão do perdão, ele diz: devemos perdoar 7 vezes? Pedro queria ser bonzinho na sua insignificância. Pedro sabia que na cultura judaica ali, o perdão, ele teria até 3 vezes ali a possibilidade. Pedro querendo ser um pouquinho bonzinho, e sabendo que 7 é o número da perfeição, o número de Deus, Pedro fala para Jesus, querendo dar uma de bonzinho para ele: Jesus, até 7 vezes nós podemos perdoar? E Jesus constrange Pedro com esse texto que nós acabamos de ler. Jesus disse para Pedro: não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro e para nós hoje, igreja? Vocês devem perdoar todo instante. Quantas vezes devemos perdoar? Sempre. O que devemos perdoar? Tudo. O perdão precisa ser irrestrito, ilimitado. O perdão deve ser sempre. Sempre devemos perdoar, sem restrição alguma. Devemos perdoar de todo o coração. Devemos perdoar sempre. É importante, obviamente, destacar que perdoar é cancelar a dívida, cancelar a ofensa, não acreditar crédito. O que isso significa na prática? Você não precisa voltar para o seu marido que te agrediu para você perdoá-lo. Você precisa perdoá-lo e ele deve pagar socialmente e civilmente pelo crime que ele cometeu. Você não precisa voltar a confiar talvez em um amigo ou amiga que lhe causou mal. Não. Você precisa perdoar, cancelar a dívida, e isso não significa que você deva restabelecer esse relacionamento necessariamente. Você não precisa voltar a ser membro de uma comunidade de fé, de uma igreja que te feriu, que te machucou injustamente. Entretanto, você precisa perdoar, ou seja, cancelar a dívida. Quer mais uma ilustração? Por exemplo,
Você está namorando, conhecendo a pessoa, e a pessoa lhe causou um mal. Conselho de um pastor: faça duas coisas. Dependendo do mal, é óbvio, né? Mas faça duas coisas. Primeiro, perdoe. Segundo, termine. Conselho. Perdoar é você tirar do seu coração o desejo de vingança. Significa jogar fora todo rancor e amargura. É entregar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, a Ti pertence a vingança. Eu quero o bem dessa pessoa. Eu oro por ele ou eu oro por ela, para que essa pessoa se arrependa e se acerte na vida, porque eu decido perdoar. A pergunta é: por que devemos perdoar sempre? Eu preciso que você entenda que isso não é uma opção, é um mandamento. Por que devemos perdoar sempre? Quem aqui foi perdoado por Jesus? Levanta a mão. Quem aqui foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro? Glória a Deus. Agora eu vou te fazer a pergunta novamente. Por que devemos perdoar sempre? Justamente por causa do perdão que recebemos de Deus. Qual é a grandeza do perdão de Deus? Qual é, igreja, o tamanho do perdão de Deus? Talvez, inclusive, você possa se questionar dizendo: será que Deus pode me perdoar? Será que Deus tem misericórdia suficiente para me perdoar? Essa parábola que acabamos de ler fala-nos a respeito do tamanho da misericórdia de Deus em nos perdoar. Quando Jesus conta essa parábola aqui, ele usa um bem monetário para ilustrar, para a gente poder entender. O bem monetário aí é o talento. O que é o talento? Uma moeda. A moeda de mais alto valor nos tempos de Jesus. Para ilustrar o tamanho do perdão, Jesus dizendo que um servo lhe devia 10.000 talentos, ok? Que está no texto aí. Você sabe quanto é um talento? Um talento é igual a 6.000 denários. Denário é uma moeda de valor mais baixo do tempo de Jesus. Um talento é igual a 6.000 denários. Ele devia quanto? 10.000 talentos. Um denário era popularmente conhecido como um salário padrão de um trabalhador por dia. Ou seja, para você entender de forma prática o que Jesus está ensinando. Aquele homem que devia 10.000 talentos, devia ao seu Senhor 60 milhões de dias de trabalho. Ou para você entender melhor, ele devia 164.384 anos de trabalho ao seu Senhor, para pagar a dívida. A pergunta que eu te faço é: ele tinha condições de pagar essa dívida? Absolutamente não. Obviamente, que se a gente for cambiar esses valores em nossos dias, nós teríamos um grande desafio. Mas para você ter uma noção de valores, a estimativa do valor monetário nos dias de hoje, é como se a dívida daquele servo fosse de 1.374 bilhões de reais. Era uma dívida trilionária. É óbvio, igreja, que Jesus aqui não está querendo falar sobre dinheiro. O que Jesus está ilustrando e nos ensinando é que o perdão do Pai ao nosso favor é incontável, imensurável, gigantesco, enorme, grande demais. Eu preciso te dizer algo, e guarde isso no seu coração. Para cada gota de pecado, existe um oceano da graça de Deus disponível
Para cada falta que nós cometermos, existe um universo de perdão e misericórdia da parte de Deus para preencher essa falta. Como disse o apóstolo Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, igreja, Jesus é poderoso para nos perdoar eternamente, para nos perdoar infinitamente os pecados do passado, do presente, de hoje, de amanhã, do futuro. Esse é o tamanho do perdão de Deus, imensurável. Sabe por quê? A dívida dos nossos pecados é tão grande que nós somos incapazes de pagá-lo. Somos completamente incapazes de retribuir a dívida pelo nosso pecado, mas ainda assim, se clamarmos por misericórdia, existe perdão. Ainda assim, se haver arrependimento, existe graça e misericórdia, independente do tamanho do seu pecado. Será que Deus pode me perdoar? Será que Deus pode nos perdoar? Então vamos para a Bíblia. Porque a palavra de Deus é repleta de manifestação da graça do perdão de Deus. Primeiro, exemplo, Adão. Adão e Eva pecaram contra o Senhor lá no jardim, e eles receberam a promessa, do que por meio da promessa nasceria o Redentor e Salvador, ou seja, o caminho para a redenção da humanidade. Abraão foi perdoado quando mentiu sobre a sua esposa Sara. Moisés foi perdoado quando matou o egípcio e fugiu. Davi foi perdoado quando cometeu adultério e condenou a morte de Elias. Jonas foi perdoado quando se omitiu na missão de ir pregar o evangelho em Nínive. Pedro foi perdoado quando negou Jesus 3 vezes. Paulo foi perdoado mesmo sendo matador de cristãos e perseguidor da igreja. A mulher adúltera em João capítulo 8 foi perdoada. Eu poderia ficar aqui, igreja, o dia inteiro falando sobre casos de perdão de Deus. Sabe por quê? Porque não existe um pecador sequer que, se clamar pela misericórdia de Deus, não obterá perdão nenhum. A graça, o amor, a misericórdia de Deus é maior do que todos os nossos pecados. E uma vez que fomos perdoados, de maneira maravilhosa, de maneira extraordinária, o que a palavra sugere é a nós: quem somos nós para não perdoar? Essa é a questão sobre a retenção de perdão. E a questão da retenção de perdão é que quando nós retemos o perdão, nós estamos sendo hipócritas em relação ao perdão que recebemos de Deus. Se fomos muito perdoados, nós temos o dever de perdoar, porque aliás Jesus nos ensinou uma oração que joga contra nós, você sabia? Vou te ensinar. Na oração que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou dizendo: Pai, me perdoa como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. A pergunta que eu te faço é: Jesus pode responder essa oração na sua vida? Será que você seria salvo de fato se Jesus respondesse essa oração na sua vida? Será que a retenção de perdão não é um tiro no nosso próprio pé? Aonde você está dizendo: Pai, me perdoa, mas na verdade eu estou guardando rancor, eu estou guardando amargura, eu estou aguardando vingança, eu estou guardando ódio de tanta gente. É hipocrisia reter perdão, e eu quero te ensinar, à luz desse texto, 3 verdades sobre a retenção de perdão. A primeira verdade: primeiro, ninguém vai te ofender tanto como você ofendeu a Deus. Sabia disso? Nunca se esqueça disso. Ninguém vai te ferir tanto, ninguém vai te machucar tanto, ninguém vai te trair tanto, como eu e você, como nós ofendemos a Deus. Ninguém. Não existe ser humano no universo que vai te magoar tanto e pecar contra você, como você pecou contra Deus, ofendeu a Deus e desagradou a Deus. O homem pecou contra Deus e foi destituído da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer. Nenhum justo sequer. Segundo, não perdoar
significa tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. É insanidade reter perdão. Eu não tenho dúvidas que muitas doenças psicossomáticas, muita gente frustrada e amargurada, cheia de fardos e de pesos, que seriam completamente livres se tomassem uma decisão diante de Deus, dizendo: eu perdoo quem abusou de mim, eu perdoo quem me agrediu, eu perdoo quem me traiu, eu perdoo quem me abandonou. Tudo seria resolvido. A pior tolice da falta de perdão é acharmos que estamos causando mal a quem não perdoamos. Mas no final das contas, quem não perdoa é que está morrendo. E a outra pessoa continua vivendo a vida normalmente. Quer um exemplo disso? Vamos ilustrar aqui. Você não consegue perdoar uma pessoa, por exemplo. Vou te ilustrar para você entender. Você senta na mesa para você almoçar, a pessoa está com você no seu coração, na sua mente, você não consegue comer a comida. Você sai para viajar lá para Disney com a sua família. Chega lá, a pessoa está na tua mente, está no teu coração, você não curte a viagem. É ou não é verdade? Quem que está morrendo no caso? A pessoa ou você? Terceira coisa. Perdoar ou não é uma coisa que cabe a nós, mas somente a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz, Romanos 12, 19. Meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. A sua raiva, a sua amargura, a sua indignação não vai te levar a lugar nenhum, senão a morte e a destruição. A vingança cabe ao Senhor, por isso sempre devemos perdoar. E o que é curioso nessa parábola contada por Jesus é que aquele homem não perdoou o seu conservo. E a pergunta que fica é: por que ele não perdoou o seu conservo? E o engraçado é que o seu pedido de perdão diz o porquê ele não perdoou o seu conservo. No verso 26 o texto diz: e eu lhe pagarei tudo. Ou seja, ele era altivo, arrogante, orgulhoso, pensando que algum dia ele poderia pagar tudo. Diante disso eu te preciso fazer uma pergunta. Se você tivesse uma dívida de 1.300 bilhões de reais algum dia, você teria condições de pagar essa dívida? Obviamente que não. O Elon Musk não está entre o nosso meio não, né? Larry Ellison também não está, né? Zuckerberg também não está aí não, né? Os 3 homens mais ricos do mundo. Mas ainda assim, eles não congregam com a gente e nem conseguiriam pagar essa dívida. Para vocês terem uma ideia, a fortuna de Elon Musk é de 414 bilhões. Portanto, a palavra de Jesus é bem atual, né? Bem atual, né? Os valores de Jesus para mais de 2000 anos atrás. O Senhor sabe de tudo, né? Portanto, aquele homem da parábola achava que poderia pagar o que é impagável. E isso o tornou uma pessoa legalista, alguém não disposto a perdoar. Essa história trata do retrato, sabe de quem, igreja? Do religioso. O religioso é exatamente essa pessoa. Olha o que Jesus está ensinando a Pedro e a nós. O religioso é aquele que supostamente foi perdoado por uma dívida impagável, mas não tem disposição, não tem prontidão em perdoar quem lhe ofendeu. O religioso, ele quer o perdão de Deus, mas ele não quer perdoar. Foi assim com os religiosos, foram assim com os escribas, foram assim com os fariseus, foram assim com muita gente que se trombou com Jesus na época de Jesus. O religioso a todo momento está caçando acusações contra as pessoas, enquanto Jesus está indo contra a cultura deste mundo moderno, dizendo: perdoe, perdoe, perdoe.
Jesus está dizendo hoje para você: perdoe quem você precisa perdoar. Mas talvez você diga: pastor, eu sofri demais. Eu te digo: perdoe, perdoe, perdoe. Sempre, irrestritamente. Não importa, perdoe. Mas talvez você diga: ah, pastor, você não sabe o que eu sofri. Contudo, eu vou te devolver essa pergunta. Você sabe o quanto Jesus sofreu para te perdoar? Então perdoe. O convite de Jesus a mim e a você não é para irmos para o legalismo, para o moralismo, mas sermos libertos e livres pelo perdão de Deus que nos alcançou, e simplesmente viver isso em relação aos outros. E para a gente já caminhar aqui para a conclusão, eu quero fazer algumas aplicações práticas a partir desse assunto que nós conversamos. Primeiro, o pecado não pode ser condicional nem limitado. No reino de Deus, não existe limite e condição para o perdão. No reino de Deus, nós perdoamos a tudo e a todos. Amém? Você quer um exemplo disso? O nosso irmão Estevão, Atos capítulo 7. Depois você lê lá na sua casa. Uma história inspiradora. Estevão estava ajoelhado, sendo apedrejado, e em seu último suspiro de vida, enquanto estava sendo apedrejado, ele não disse: seus miseráveis, que Deus desça fogo dos céus, que mate vocês. Sabe qual foi a última fala de Estevão? Exatamente a de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. O que Estevão estava dizendo era: Pai, eu perdoo todos esses que estão me apedrejando. Talvez você aprendeu através da cultura do mundo, deste mundo aí fora, que perdoar é coisa para os fracos. Mas lembra que o Todo-Poderoso Criador, que estava pregado na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então perdão não é coisa para fraco. São para aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. São para aqueles que dependem da graça e da misericórdia de Deus. São para aqueles que são cheios do Espírito Santo. São para aqueles que são dependentes da graça de Deus. Perdoar é uma demonstração de que fomos fortalecidos pela graça de Deus. Segunda aplicação: quem recebeu o perdão de Deus tem o dever de perdoar. Não é uma opção, é um dever. Precisamos entender isso. Terceiro, o perdão não significa ignorar o erro, mas escolher não guardar rancor, não guardar mágoa. E isso é extraordinário, é maravilhoso, ser livre e perdoar sempre. Como eu acabei de dizer para vocês, você não libera perdão, não perdoa, você deita na cama para dormir, a pessoa está do teu lado, você não consegue dormir. É mentira ou não é verdade? Por falta de perdão. É maravilhoso ser livre e perdoar sempre. Não importa, meu irmão, o que você fez para mim. Som. Não importa o que você fez para mim, você está perdoado. Você sempre será perdoado. E é bem interessante que no ministério pastoral, o que mais eu faço como pastor, sabe o que é? Perdoar as pessoas. Não é fácil não, irmãos. Você cuidar de pessoas, você confiar nas pessoas, você ajudar as pessoas e a pessoa virar as costas para você e ir embora, ainda falar mal de você.
não importa o que você fez contra mim, você está perdoado. Eu te perdoo, porque eu fui perdoado. Logo é dever de todos nós perdoar. Se tem uma coisa que você precisa aprender no Evangelho, é não guardar rancor, é não guardar mágoa das pessoas. Isso deixa a caminhada mais leve, mais prazerosa. Quarta aplicação: o perdão liberta tanto quem perdoa, quanto quem é perdoado. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão muda a sua história, muda os seus relacionamentos. O perdão te libera, mulher, para você viver um casamento decente. O perdão te libera, homem, para você voltar a sonhar com o futuro. Te libera, crente, para você adorar a Deus e servir a Jesus. O perdão é vital para a nossa vida. Dr. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador e teólogo da palavra de Deus, vai dizer que muitas vezes nós temos assassinado uns aos outros em nossos corações, em nossas mentes, por conta da mágoa e do rancor. Ele vai dizer que guardar mágoa e guardar rancor no coração contra alguém é como se estivéssemos destruindo a nossa própria alma e o espírito. O perdão te liberta, meu amado, da autodestruição. Quantas pessoas estão paralisadas por falta de perdão? Se estamos bem com Deus, precisamos seguir em paz com todos. A relação com Deus na vertical é inseparável da relação humana na horizontal. A falta de perdão é uma das principais estratégias de Satanás. Se nós recusarmos a fazer a nossa parte e perdoar, nos separaremos da parte de Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus sempre se revela na horizontal. Eu fico impressionado com pessoas que se dizem ser cristãs, amantes de Deus acima de todas as coisas, mas não conseguem perdoar. Que tipo de relacionamento você tem com um pai que você não consegue perdoar aqui? A conta não fecha, não bate. Para a gente concluir, eu preciso te dizer uma verdade. O perdão é uma questão vital para a nossa sobrevivência. Não há vida cristã sem o exercício do perdão, igreja. Não há saúde emocional, não há saúde física, não há saúde espiritual sem o perdão. Sem o exercício do perdão, as nossas orações, as nossas ofertas, a nossa própria profissão de fé não passam de ritos religiosos vazios. Mas a questão é, aonde ir no exercício do perdão? Até onde eu posso ir? O apóstolo Pedro quis aventurar em perguntar para Jesus se deveríamos perdoar até 7 vezes. No entendimento do esquentado discípulo Pedro, isso já seria uma expressão robusta de piedade. Vamos perdoar 7 vezes. Mas a resposta de Jesus é desconcertante. Jesus constrange Pedro. Jesus coloca a régua mais acima e diz, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Será que Jesus está dizendo que nós temos que perdoar 490 vezes? Claro que não. Isso é uma metáfora, uma hipérbole, uma ilustração de Jesus. Fica patente aqui, latente, que Jesus não está tratando de limite, de um número, mas está enfatizando que o perdão deve ser pleno, deve ser completo, deve ser cabal, deve ser constante. O perdão deve ser ilimitado. É isso que Jesus está dizendo. E eu termino esse sermão com uma frase de Agostinho de Hipona, que diz: quando fores orar, comece perdoando. Assinado Agostinho de Hipona. Uma frase extraordinária. Quando você for orar a Deus, comece perdoando quem te ofendeu. O perdão é uma expressão do amor e da graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar?
Feche seus olhos, vamos cantar essa canção. que nós temos. Oh, paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus. É o que nós temos. Paz com Deus, paz com Deus.
Paz com Deus. Paz com Deus. Sabe, igreja? Será que você consegue compreender o tamanho do perdão de Deus sobre a nossa vida? Esse Deus maravilhoso, autoexistente, criador, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, autossuficiente em si mesmo, o Deus criador, imutável, Ele se esvaziou voluntariamente, deixou a sua glória e veio a este mundo habitar entre nós. Que verdade gloriosa! O homem pecou e destituído foi da glória de Deus. O homem ali decidiu no jardim caminhar por suas próprias mãos e pernas. O homem ali decidiu deixar Deus de lado. Ele deixou a confiança de Deus e quis viver os seus próprios caminhos. E houve a queda. O homem caiu, o pecado entrou no mundo e alcançou a humanidade. Aprove o Senhor, diante de tudo isso, enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho Jesus Cristo, que habitou em nosso meio, cheio de graça e verdade, como disse o apóstolo João, em João capítulo 1, verso 18, ele vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito foi a quem revelou. Quem conhece Jesus conhece Deus. Quem conhece o Senhor, conhece quem é Deus. Esse Deus, igreja, veio nesse mundo e habitou cheio de graça e verdade, e nos mostrou qual é o caminho de volta para o Pai. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Esse Deus, Ele nos comprou de volta com o seu sangue. Nós que estávamos distantes, nós que fomos destituídos da glória de Deus, porque pecamos, Ele veio nesse mundo e nos comprou com o seu sangue, ao morrer na cruz, ao se entregar por nós. A justiça de Deus, a ira de Deus, justa ira, justa, santa e ira de Deus, que deveria cair sobre mim, sobre você, sobre esse mundo, caiu sobre os ombros de Jesus Cristo na cruz. O profeta Isaías vai dizer em Isaías 53, que agradou o Pai moê-lo naquela cruz. Você tem noção disso? Do que Jesus sofreu para oferecer a mim e a você o perdão? Você tem consciência do tamanho perdão de Deus para mim e para você? Esse mesmo Jesus que nos trouxe redenção, que veio aqui nesse mundo e mostrou quem é o Pai, e caminhou com seus discípulos durante 3 anos e meio, amando os discípulos, tomando café com eles, dormindo, acordando, almoçando, caminhando, ensinando o caminho para eles. Esse mesmo Deus foi traído por Judas. Esse mesmo Deus que deu sua vida, que amou os discípulos até o fim. Em João capítulo 13, o texto vai dizer que o Senhor os amou, e os amou até o fim. Sabe o que Pedro fez com Jesus? Negou Jesus 3 vezes. Jesus estava indo para a cruz, para morrer. Chegaram diante de Pedro e disseram: você conhece quem ele é? Pedro falou: eu não conheço, não sei quem é esse. E Jesus vai para a cruz e morre, e ao 3º dia ele ressuscita, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite: você pode desistir de Jesus, mas Jesus não desiste de você. Sabe o que Jesus fez? Jesus morreu, ressuscitou e voltou e ficou entre nós aqui durante 40, 50 dias. E sabe o que Jesus fez quando ele voltou? Ele apareceu para as mulheres, para Maria Madalena, ali, para os discípulos, para os apóstolos. Mas Jesus, sabe o que ele fez? Ele foi atrás de Pedro. Não foi Pedro que foi atrás de Jesus. Por isso que eu sempre falo: a salvação, filho, é obra de Deus. Ninguém pode ir até Deus. É Deus que vai e que salva. Jesus veio e foi até Pedro.
Pedro já tinha largado tudo, tinha voltado a pescar, tinha voltado a ser empresário ali no ramo de pesca. Pedro já tinha desanimado, eu vou voltar a pescar. Jesus foi até Pedro, e sabe o que Jesus disse para Pedro? Que negou Jesus 3 vezes. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro disse, sim Senhor, eu te amo. Jesus sabe o que disse Jesus? Que Jesus disse para Pedro, que traiu Jesus 3 vezes. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está ensinando, eu e você nessa noite? Que além de nos perdoar, Ele é capaz de nos fazermos novas criaturas. Pedro, até aquele instante, não tinha ainda tido um encontro com o Senhor verdadeiro. Mas a partir daquele instante, daquele encontro com Jesus, Pedro nunca mais foi a mesma pessoa. Pedro se tornou o que se tornou, porque em arrependimento esteve na presença de Deus. Sabe, meu irmão, diante disso, eu preciso te dizer algo muito importante. O perdão de Deus, ele é imerecido. Nós não merecemos o perdão de Deus. Ele decidiu nos perdoar. Nós não podemos comprar o perdão de Deus. Eu vou comprar o perdão de Deus porque eu sou piedoso, porque eu sou generoso, porque eu sou bonzinho, porque eu vou à igreja, porque eu faço caridade, porque eu não sei o quê. Não, ninguém pode comprar o perdão de Deus. Ele mesmo decidiu nos perdoar, por vontade própria. E sabe agora o que eu e você devemos fazer? Receber esse perdão de Deus e repassar esse perdão de Deus. Sabe o que eu e você devemos fazer agora? Depois de ter recebido o perdão de Jesus, esse perdão que nos constrange, agora eu e você, por intermédio do Espírito Santo, não por mim, não por você, mas por intermédio do Espírito Santo, eu e você temos a capacitação para perdoar. Hoje nós não temos mais desculpa. A graça de Deus que está sobre nós, que nos alcançou, agora através da minha vida e da sua vida, nós somos instrumento, canal do Senhor, para alcançar outras pessoas. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós também temos agora que compartilhar com esse mundo, com as pessoas, o amor e a graça de Deus. Portanto, essa noite, meu irmão, ao acabar esse culto, você sair para aquela porta lá, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar esse seu celular aí e ligar para quem você precisa ligar para liberar perdão. A primeira coisa que você deve fazer amanhã, que é segunda-feira, é ligar para aquela pessoa e, se preciso for, marcar um café e sentar com ela e pedir perdão para ela. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos, meu Pai, a Ti. Te agradecemos, meu Pai, pelo tamanho perdão que nos alcançou. Te agradecemos, meu Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, meu Pai, que nos alcançou. Te agradecemos, meu Pai, por essa graça, meu Pai, constrangedora, por esse perdão, meu Pai, transformador, por esse perdão, meu Pai, que nos habilita, meu Pai, a vivermos um relacionamento contigo, por esse perdão, meu Pai, que foi ali conquistado na cruz do Calvário. Hoje, meu Pai, como acabamos de cantar, nós temos paz com Deus, por intermédio do sangue de Jesus Cristo. E nessa noite, meu Pai, nós oramos. E aqui, meu Pai, nós declaramos, meu Pai, que se há alguém aqui nessa noite que precisa, meu Pai, liberar perdão, que o Espírito Santo venha incomodar o coração, que o Espírito Santo venha liderar essa pessoa, venha, meu Pai, guiar essa pessoa, meu Pai, venha direcionar essa pessoa, meu Pai, a liberar esse perdão em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, meu Pai, e pedimos ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, nos capacite, nos encha, meu Pai, da Tua graça, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, e nos ajude, meu Pai, a vivermos essa verdade, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos, meu Pai. Amém, amém. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava,
Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Essa melhor salva de palmas ao Senhor. Seja louvado, meu Pai. Seja engrandecido, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Antes da gente encerrar, eu preciso fazer um convite para você nessa noite. Você que está aqui e quer testemunhar sua fé publicamente em Jesus. Você que quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que nunca fez essa oração e hoje foi tocado pelo Espírito Santo. E você quer entregar sua vida a Jesus e viver uma vida relacional com esse Deus maravilhoso. Porque o nosso Deus, um dos nomes dele é Emanuel, Deus conosco. Nosso Deus é um Deus que quer ter relacionamento. Talvez você conheça um Jesus que está muito distante. Talvez apresentar um Deus para você que está muito longe de você. Mas essa noite eu quero te apresentar um Deus que está perto de você. Um Deus que quer te estender a mão. Um Deus que está aqui para mudar a sua história, para transformar a sua vida, para fazer de você uma nova pessoa. Existe alguém aqui em nosso meio que quer testemunhar sua fé em Cristo? Eu gostaria de orar por você. Existe alguém entre nós que quer fazer essa oração? Amém? Alguém talvez que estava distante dos caminhos do Senhor. Se você já fez essa oração, mas talvez não perseverou, não permaneceu, você desistiu de Jesus, abandonou a fé, mas hoje você está aqui, o Senhor te trouxe aqui e Ele quer reatar essa aliança com você. Você quer fazer essa oração, quer orar por você. Existe alguém em nosso meio? Amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Que você saia daqui dessa noite, igreja, com essa mensagem no seu coração. O perdão de Deus é ilimitado. Isso não nos coloca numa posição de vivermos uma vida como queremos, de vivermos uma vida na prática do pecado, vivendo no pecado. Muito pelo contrário. Isso nos coloca numa condição de temor ao Senhor. Isso nos coloca numa posição de obediência, numa posição de gratidão, numa posição de entendimento que esse Deus é maravilhoso, que eu mesmo sem merecer, Ele me perdoou. Agora eu preciso servir esse Deus, honrá-lo, e preciso ganhar o maior número de almas para Ele, para a glória de Deus. Que você saia daqui, meu irmão, essa noite, com seu coração ardendo em chamas. Que você, aonde você estiver, seja na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, aonde Deus te enviar, que o reino de Deus seja com você, que você seja a expressão do amor e da graça de Deus, que através da sua vida, esse mundo possa conhecer quem é Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a vocês.